E todo aquele que crê em Jesus recebe a vida abundante, a vida cheia do Espírito, a vida cheia de frutos bons, a vida eterna. Agora, gentil é gente que trata gente como gente. O homem é capaz de fazer o bem, sim, mas só o Espírito o torna íntegro. Praticar a amabilidade não custa absolutamente nada. Você não vai ter que desembolsar nenhum dinheiro, nenhum esforço. A amabilidade não custa nada, mas vale muito, vale demais. Paciência não é passividade, mas paciência é vigor sem ansiedade. Embora ele seja evidenciado em nós ou por nosso intermédio, o dono do fruto é o Espírito, não sou eu. Você recebeu a gentileza, agora é hora de você dar continuidade a isso. Gentileza gera gentileza. É bom encontrar você mais uma vez nesta manhã, e eu gostaria de começar lendo o texto da Palavra de Deus, é o texto que vai nos orientar mais uma vez. Gálatas 5, 22 e 23, você já ouviu isso muitas vezes, e talvez já tenha até decorado, mas vamos ler mais uma vez. Diz assim a Palavra de Deus em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você já sabe, ouviu também muitas vezes, que o tema de 2019 é para servir. Para servir. E esse é um tema completamente alinhado com a nossa visão, a visão que temos como igreja, o sonho de igreja que queremos construir, que é ser referência da presença de Deus na cidade. Gostaríamos muito que as pessoas que estão aqui, que convivem conosco, que andam conosco, que têm a identificação conosco, possam entender que o que se espera, queremos que você seja uma referência da presença de Deus na cidade. E justamente neste momento que estamos vivendo como sociedade, que a própria sociedade também começa a acordar para o fato de que deve olhar para as pessoas, servir as pessoas e colocar o outro em primeiro lugar. E o nosso slogan, cultura vertical, realidade horizontal, nos ajuda a entender no que estamos empenhados então. A implantação de um caráter e de valores cristãos que se mostram no amor generoso e gentil de Cristo, dedicados às pessoas com as quais convivemos. Então essa minha relação com Deus, permitindo que a minha relação com você seja bonita, seja gentil, seja agradável, seja diferenciada. Agora, temos um detalhe muito importante aqui nessa conversa toda durante esse ano. Não é apenas servir, é servir como Cristo. Isso traz um significado todo especial ao serviço. Não é apenas eu vou servir você porque eu sou obrigado a servir você. É um serviço amoroso, especial, gentil, que é todo ele que foi o desenho que Jesus fez quando veio ao mundo e demonstrou o que é servir. É uma adequação de cultura, da nossa própria cultura, que pretende transformar então voluntários que muitas vezes trabalham nos ministérios em servos.
que quer ajudar pais que servem os filhos em servos, profissionais liberais, profissionais empregados, patrões em servos. Gente que não importa no que, onde esteja envolvida, vai servir, mas vai servir como Cristo. Essa é a ideia. Então, a série Gentilmente, que aliás termina hoje, esse é o último dia que a gente vai estar falando sobre isso, logo estaremos numa nova série, tem como base o texto que acabamos de ler, de Gálatas, e ela tem pretendido, o objetivo desta série tem sido, no decorrer das últimas semanas, relacionar gentileza com o fruto do Espírito. Ser gentil é tratar as pessoas com humanidade, usando as diversas facetas do fruto como referência. Então, o fruto do Espírito, visível na sua relação gentil com as pessoas, será a expressão externa da sua intimidade com Deus, da minha intimidade com Deus. Então, na maneira como eu vou tratar você, na maneira como eu vou me relacionar com você, isso vai expressar, e não tem como enganar aí, não é? A maneira como eu vou tratar você vai realmente expressar a maneira como eu estou vivendo com Deus. Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais próximo de você e mais gentil serão as nossas relações. Provavelmente gente que vive brigando o tempo todo assim, é porque está com dificuldade aqui. E temos que trabalhar nisso. Esse é o nosso trabalho. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Então, a sua gentileza, mais do que educação apenas, é fruto dessa relação de intimidade com Deus. Por isso, em todos os sermões que você ouviu durante esta série, os pregadores que passaram por esse púlpito afirmaram que o fruto é do Espírito, o fruto não é da própria pessoa. A pessoa não consegue produzir o fruto do Espírito. Além, nós dissemos também que é um combo. Não é que você vai ter um fruto, uma faceta do fruto se destacando. Não, a sua relação com Deus vai produzir os 9 aspectos. E como é um fruto, os aspectos vão se desenvolver na medida que a sua relação com Deus se estreita. E por último, nós dissemos aqui, não confunda fruto com personalidade, não é? E eu acrescentaria, não confunda fruto com educação, porque muitas vezes achamos que uma pessoa educada produz o fruto, mas não é verdade. O fruto só o Espírito pode produzir na sua relação com Deus. E assim, e é bem assim, né? É o contraste com as obras da carne. Então, se você olha para as obras da carne que está ali em Gálatas, as obras da carne nos desqualificam, geram caos na vida, enquanto o fruto do Espírito nos qualifica. É um pacote de valores que nos ajuda a viver. Olha quais são as obras da carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as obras da carne, que são muitas vezes mostradas por cada um de nós, nos desqualificam completamente, são parâmetros terríveis para nós, geram caos em nosso viver, enquanto o fruto do Espírito é um pacote de valores que vão esses valores nos qualificam a nossa vida e nos ajudam a sermos gentis com o próximo
e nos permite também viver em discernimento, porque é interessante, porque quando você coloca o fruto do Espírito em você, ele passa a fazer parte daquele padrão que você olha para discernir o que fazer e o que não fazer na vida. Discernir é isso, discernir é avaliar. Se você tem o fruto do Espírito em você, você consegue, baseado nesse fruto, fazer a avaliação correta. Discernir é avaliar, é medir bem. Discernir é olhar uma situação e fazer uma distinção clara nas ocorrências do dia a dia, no seu dia a dia. E só a convivência e intimidade com Cristo vai produzir então o discernimento de que eu preciso, que você precisa, para avaliar corretamente uma situação qualquer onde você está inserido, a ponto de dizer, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, por aqui eu vou, por aqui eu não vou, a ponto de você vai fazendo isso tantas vezes que isso se torna um estilo de vida sábio e gentil. Então você tem os parâmetros do Espírito, o fruto do Espírito, e as obras da carne. A nossa mente, nós precisamos desse fruto para fazer os parâmetros, para termos parâmetros de qualidade. E os frutos, e os parâmetros são o amor, a alegria, a paz, a paciência. Aí você vai colocando amor, alegria, vai te cercando. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o que fecha a nossa série hoje, né? Esse pacote que vai fechando, vai cercando a nossa vida. E eu diria o seguinte, que domínio próprio ou autocontrole não é alguma coisa muito fácil, não é alguma coisa nem fácil de pregar, nem fácil de viver. E o nosso propósito hoje de manhã é olhar para cada um de nós e pedir, Deus, tenha muita misericórdia. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Porque nem sempre estamos evidenciando o fruto, mas estamos deixando aparecer as obras da carne. Nem sempre somos conhecidos pelo fruto. O fruto não determina os nossos parâmetros de vida, mas as obras da carne, sim. Por isso, o nosso propósito nessa manhã é chamar a atenção para o fato de que o domínio próprio ou o autocontrole, diferente do que parece, começa quando você coloca a sua vida sob comando do Espírito. Autocontrole é estar sob comando de Cristo, submisso a Cristo. Autocontrole não é ficar firme, duro, vou me controlar, vou contar até 3 e pronto. Não. Autocontrole é estar sob domínio. Autocontrole é estar sob controle de Cristo, submisso a Cristo. E assim a falta desse aspecto do fruto na vida de uma pessoa torna essa pessoa completamente vulnerável a problemas e desentendimentos. Então, lembre-se disso. Autocontrole não é ficar firme onde você está. Autocontrole é entregar-se a Deus como você está. É colocar-se diante de Deus, submisso a Deus como você está. Submisso a Cristo como você está. Porque essa é a ideia desde o início. Você não pode se relacionar com Deus, você não pode ter uma experiência com Deus sem se entregar a Ele. No dia que você entregou a vida a Jesus, a primeira coisa que você teve que dizer para Jesus foi: Jesus, eu cedo, entrego os pontos, e pela fé entrego o comando da minha vida ao senhorio de Cristo. Deus, eu me entrego ao Senhor por meio da fé em Cristo Jesus. Recebe a minha vida, eu me submeto a Jesus. Você só pode ter o seu nome escrito no livro da vida
se você se submeteu a Jesus, se você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor, o dono da sua vida, toda a nossa relação com Deus é baseada na ideia de submissão a Deus, colocando a nossa vida diante do Senhor em Cristo. Então, quando nós nos desviamos dessa possibilidade de deixar Deus comandar tudo, a nossa vida fica completamente vulnerável. Problemas e desentendimentos acontecem porque você passa a tomar conta, querer tomar conta de todas as coisas. Aí diz a palavra de Deus: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Por isso, eu resolvi chamar a nossa meditação desta manhã de sem proteção. Sem proteção. Porque para mim está claro que uma pessoa descontrolada, não controlada pelo Espírito de Deus, ou descontrolada, não controlada pelo Senhor, está num campo onde há tiroteio, e essa pessoa está completamente desprotegida, sem capacete, sem proteção alguma, de peito aberto, pronta para tomar um tiro. Por isso, sem proteção, se você vive sem deixar-se dominar por Deus, você está desprotegido, você é pego a qualquer momento por um tiro, você entra em situações quando você diz: como é que eu fui parar aqui? Como é que eu me enfiei nisso? Por que eu disse isso? Por que eu pensei e falei isso? Por que eu digitei isso? Por que eu... Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, se você nesta manhã se encaixa como eu, nessa situação, vamos ficar abertos para ver o que Deus tem a fazer na nossa vida. A gente não se encontra aqui cada semana simplesmente para ouvir a palavra do pastor. Porque não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus para todos nós, do pastor a você. E a gente vai, como eu disse no início: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando eu olho para a tua palavra, eu vejo quão distante eu estou de fazer aquilo que o Senhor realmente deseja e quer. E a gente tem esse orgulho idiota de achar que a gente é alguma coisa, consegue alguma coisa, ou que é melhor do que os outros. Eu gostaria que você abrisse completamente a sua mente e o seu coração para isso. O domínio próprio, a palavra que é usada ali no nosso texto, ekrates, forte, absoluto, que tem poder sobre, possuído de algo, que domina, controla, modera, restringe, que se controla, temperado, continente. A virtude de um atleta ao disciplinar seu corpo em busca da vitória. Eu gostei demais disso, porque essa é a ideia. Quando você se submete e diz: olha, eu estou entendendo o que eu preciso, sabe? A gente precisa entender o que a gente precisa. Se você não cuidar da sua alma, se você não parar aqui e prestar atenção em quem você é, se eu não parar para prestar atenção em que eu faço, o que eu penso, se eu não colocar os parâmetros aqui, a minha vida está louca, está desordenada. Se você não cuidar da sua alma, ninguém mais vai cuidar. Meu querido, pense bem: se você não cuidar de você, do que você fala, do que você pensa, da maneira como você vive, ninguém mais fará isso. E coisa mais horrível, mais chata, é alguém dizendo para o outro como as coisas devem ser quando as pessoas pisam na bola. A gente precisa entender e galgar esse nível de maturidade, de autoliderança, para expressar com Deus e aos irmãos, né, tudo aquilo que aprendemos e aquilo que queremos ser. Qual que é o oposto de domínio próprio? O oposto do domínio próprio é indisciplina. Pessoas indisciplinadas não têm domínio próprio. Indiferença, aquela pessoa que não liga para nada. Não liga para nada, tanto faz como tanto fez. Libertinagem, que é o devasso, que não dá satisfação para ninguém. Aquele que não tem freio, que não tem filtro.
aquele que está acomodado, parado na vida, que é o preguiçoso. Tudo descontrole. Seja o preguiçoso, seja o indisciplinado, seja o indiferente, aquele que vive na libertinagem, o devasso, aquele que não tem filtro. Tudo isso é indisciplina, tudo isso é falta de domínio próprio. Quais são as distorções do domínio próprio? Porque a gente pode pensar que domínio próprio é esforço pessoal, mas a gente já viu que domínio próprio só pelo Espírito Santo, é fruto do Espírito em mim. Não é esforço pessoal apenas, não é esforço da carne. Não é você dizer, não vou fazer, 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 não vou fazer. Pode ser que dê certo uma vez, duas. Mas na maioria das vezes você faz. Porque se você não está com aquela proteção de Deus, você está naquele campo aberto, sujeito a tomar um tiro e a dizer o que não deve, fazer o que não precisa, comer o que não precisa, beber o que não precisa, olhar o que não precisa, e não ter disciplina. Já lemos, né? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Autocontrole ou domínio próprio é esse muro de defesa que se opõe aos desejos pecaminosos que fazem guerra contra a nossa alma. Atente para a sua alma. Sem autocontrole, a pessoa se torna presa fácil para qualquer espécie de invasor. Uma cidade sem muros estava sem proteção. Sabe, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma jovem de 17 anos, viciada em drogas e completamente, vivendo com a mente completamente sem proteção. E foi uma experiência muito dolorida, mas extremamente rica para mim e para as outras pessoas que passaram comigo por essa experiência. Essa jovem, ela veio até mim por indicação, e com 17 anos já tinha vivido muito mais do que eu, coisas que eu nem conhecia, não só na área de drogas, mas em todas as áreas. E porque ela era completamente sem controle, não existia nada que a controlava, o que aconteceu é que as outras coisas começaram a dominar a vida dela, especialmente o diabo. Porque é isso, quando você se chega diante de Deus, Deus diz assim, estou aqui, se você ouvir minha voz, eu posso fazer morada em você. Mas o diabo, ele invade. E qual é a porta, o sinal de abertura são as obras da carne, portas por onde o diabo pode entrar. No caso dessa jovem, tinha essa questão da droga e outras coisas. Então, invariavelmente, o diabo tomava conta dela e ela ficava endemoniada nos cultos. E foi um período longo, né, até que ela pôde ser liberta. E é muito interessante, porque ela só foi liberta depois que ela virou essa chave. Ela entendeu que quem deveria dominar a vida dela era o Espírito Santo, não ela mesma, com os desejos livres que ela tinha. E ela se deixou dominar por Deus, se fortaleceu na palavra de Deus, estabeleceu limites, ela colocou limites que foram adquiridos pela palavra de Deus, e com isso ela ficou completamente protegida dos ataques do inimigo. Então alguém que na época ficava caindo pelos corredores, né, porque era só cantar uma música ela caía, né, endemoniada. Alguém que tinha essa situação, depois de um tempo, não é, passou a viver sob o comando de Jesus, e nunca mais isso aconteceu. Nunca mais. Então, o que nós estamos falando aqui nesta manhã é que o domínio próprio é o bom manejo dos próprios desejos e a habilidade de evitar e viver dentro de limites corretos e saudáveis
desde que esses limites sejam estabelecidos pela palavra de Deus. Então, se pela fé você se apropria dos princípios da palavra de Deus, você fortalece a sua vida, e aí você vai diante das situações que vamos ver daqui a pouco, e você vai ver, estou firme aqui, porque o Espírito Santo de Deus me dá essa habilidade. Então, o domínio próprio é a compreensão do que Deus quer de mim, a convicção de que, submisso a Ele, eu vou experimentar a beleza de uma vida bonita, que traz satisfação, porque não pense errado daquilo que Deus quer de você. A sua relação com Deus, ela não deve ser horrível. Você não deve pegar o chicote e ficar batendo nas costas, eu vou viver com Deus agora, vai ser tudo essa desgraça. Não, a vida com Deus vai te dar outras possibilidades que você não está vendo. Todos os amigos daquela minha jovem de 17 anos, todos morreram, antes dos 22, 23. Aquela jovem hoje tem mais de 40 anos, tem filhos criados. Me fala para mim o que é viver. Viver bem, viver gostoso. É viver da maneira correta, porque quando você vai para o centro da vontade de Deus, você experimenta a beleza e a satisfação que só Deus pode dar para você. Então, assim como o atleta que almeja a medalha de ouro, ele se submete a treinamentos, a disciplina de abster-se de algumas coisas para a vida, ou então algumas outras coisas quando ele está antes da competição final, porque ele sabe que o que lhe espera é muito melhor ali na frente. Assim é autocontrole para aqueles que estão em Cristo. Por esta razão é correto concluir que domínio próprio ou autocontrole tem a ver com temor a Deus. Quando você olha e entende quem Deus é e o que Deus quer fazer na sua vida, e você vai temer esse Deus grandioso. Domínio próprio tem a ver com intencionalidade, tem a ver com você tomar conta das coisas e dizer, olha Deus, eu quero assim, olha, essa é a vida que o Senhor projetou para mim. Não é que você vai reivindicar nada, simplesmente é viver com intenção. Você vai entender que domínio próprio tem a ver com disciplina, com trabalho, com desenrolar da vida, tem a ver com essa intencionalidade, tem a ver com os outros aspectos do fruto, porque creio que não por acaso nós começamos com amor, a lista que está lá na Bíblia começa com amor e termina com domínio próprio. É um pacote, não é? Que embrulha alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão. E você, dentro dessas coisas aqui, tem oportunidade de viver autocontrole, né? E mesmo que isso não pareça tão espiritual, né, a gente tem que entender que é muito trabalho, muita disciplina. Você diz assim, não, mas coisas de Deus é só oração. Eu falei, não é verdade, não é? Você vai se levantar cada dia de manhã e vai se preparar para a vida, para o dia. A sua vida, ela se resume no dia que você vai viver. Você não tem o amanhã, e você não tem o ontem, você tem o hoje, e você decide como você vai viver, e como você vai viver com disciplina. Você vai levantar, vai se preparar, vai estudar a palavra. Você vai levantar de manhã no domingo, ninguém te obriga, mas você sai de casa, mesmo com chuva, e vai para o culto, porque você sabe que lá você vai aprender. Isso parece que você perde esse romantismo, né? Porque às vezes a gente olha a vida espiritual como vida cristã com esse tom romântico, que você vive nas nuvens, né? Essa ingenuidade. Gente, não é isso que a palavra de Deus orienta. A palavra de Deus diz, mova-se, vá na direção do que é correto, desvie-se daquilo que não está certo, não passe por aquele lugar ali, que é um lugar onde você sabe que vai ser ruim para você. A palavra de Deus nos diz, mova-se, trabalhe para conseguir.
Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso é Paulo falando. Autocontrole, domínio próprio, deve ser alvo da nossa atenção. Nós devemos ter uma vida intencional. Não é para deixar a vida me levar. Deixa a vida me levar, vou de qualquer jeito. Tem a música, não tem? Deixa a vida me levar. Vida, não sei como é que é. Tenho pavor dessa música. Como é que alguém pode deixar a vida levar? Assuma o controle da sua vida. Como eu disse no início, quem é que vai cuidar da sua alma se você não cuidar? Quem é que vai cuidar do seu ser se você não cuidar? Quem é que vai cuidar do seu casamento? Quem é que vai cuidar da sua... Você como pai, você como filho, você como profissional? Quem é que vai cuidar de você se você não cuidar? Deus não vai ficar mandando anjos particulares para fazer isso. Deus deixou a palavra dele. Ponha ela como guia, discernimento, para você entender, por aqui eu vou, por aqui não. Olha aqui, abstenha-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Abstenha-se. Você decide abster-se. Você sai fora. Abster-se é pular fora. Tem outros textos, desvie daquele lugar. Não vá por ali. Não fale isso. A Bíblia nos ensina, nos orienta, a gente só precisa obedecer. Colocar isso como padrão. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Despir-se, é uma ação. Tira isso que não presta, tira isso que não presta da vida. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, Efésios 4, 22. Abster-se, desvestir, ações intencionais. Por isso, me parece bem pensar assim, que domínio próprio é exercitar a força interior, tendo como base um discernimento sólido, baseado na palavra de Deus, que nos capacita a fazer, pensar e falar aquilo que agrada a Deus e mostra gentileza para as pessoas. Você vai viver uma vida diferente. 3 áreas principais que eu vou passar rapidamente: corpo, mente e emoções. Deus nos criou com um senso de prazer. Não há dúvidas que Deus quis que nós tivéssemos prazer físico em nossa existência. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Bonito, gostoso de comer. Você tem prazer nos olhos, você tem prazer. Como é que fala? Paladar. Me fugiu, né? Você come, aquilo é bom, né? Você está com sede, você pega uma água e você toma. E aquela água desce. E aquilo, você não tem nem como descrever isso. Não tem como descrever, mas Deus criou isso, você assim, né? E é interessante que os nossos desejos se corromperam, e aquelas coisas que Deus pretendia que fossem para o nosso prazer, para o nosso deleite, acabaram muitas vezes dominando as nossas vidas. E aí você tem a comida, que é um prazer, mas se descontrola, vira glutonaria. Aí você tem a bebida, que é um prazer, descontrola, vira bebedice. Aí você tem o prazer do descanso, descontrola, vira preguiça. Aí você tem o prazer do sexo, descontrola, vira imoralidade. Estão entendendo? Uma vida descontrolada. Por causa da questão do corpo. Falando em sexo, eu queria abrir um parênteses aqui. Se você não sabe, deve saber que nós temos que lembrar que qual é o padrão estabelecido por Deus nessa área. E o padrão estabelecido por Deus nessa área de sexo é muito simples.
simples e claro: absoluta abstinência fora do casamento e total fidelidade dentro do casamento. Se você nunca me ouviu falar sobre isso, ouça então. O que Deus quer para mim e para você se você está solteiro, abstinência completa. Se você está casado, fidelidade completa. Qualquer outro caminho, qualquer outra justificativa, resultará em imoralidade, que é o descambar do negócio, é o descontrole da coisa. Sabemos que o domínio próprio é viver dentro dos limites estabelecidos por Deus, por isso essa é uma área que deve ter nossa atenção. Mente. Nós devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ter domínio dos pensamentos significa entreter as nossas mentes com pensamentos que sejam agradáveis a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ter domínio dos pensamentos, então, é mais do que apenas recusar pensamentos ruins. Devemos fazer isso, mas devemos incluir em nossas mentes pensamentos que venham agradar a Deus, e aí construir muros de proteção, recusando pensamentos pecaminosos e nos apropriando de pensamentos que honrem a Deus e nos ajudem a discernir corretamente. As nossas mentes são como estufas mentais, onde pensamentos ilegítimos, uma vez plantados, são nutridos, bem aguados e se transformam em ações ilegítimas. Raramente nós caímos subitamente na imoralidade ou na glutonaria. Essas coisas são primeiramente trabalhadas em nossas mentes, antes de se tornarem realidade. Emoções, diz o Provérbios: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. As emoções também devem ser trabalhadas. Devemos controlar aquelas que são principalmente, aquelas que mais pegam a gente: raiva, fúria, ressentimentos, autocomiseração, autocompaixão, que é dó de si mesmo. Sabe gente que tem dó de si mesmo? Olha assim, fica se olhando no espelho. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Chega a ser ridículo, né? Tantos pensamentos explosivos, como num caso de um gênio descontrolado, ou num sentimento velado, como a autocomiseração. Ambos pensamentos desagradam a Deus e devem ser alvos do domínio próprio. Se você tem lutado contra com sentimentos que fazem você explodir ou se ressentir, ficar amargurado, ter pena de si mesmo, identifique o gatilho. O que é que leva você a cair nisso? Como é que você se vê pensando aquilo? O que é que leva você a ter explosão de ira? Qual é o passo que deu antes, que você entende como um gatilho que vai levar você naquilo? Então, vem aqui, volta, analisa, porque se você não cuidar da sua vida, ninguém vai cuidar. Se você não cuidar da sua alma, ninguém mais fará isso. Devemos manter as nossas emoções prejudiciais sob controle. Devemos trabalhar de forma intencional com elas, avaliando com seriedade e sinceridade quando elas surgem nos pensamentos, e não dar oportunidade para nenhum deles. Quero terminar minha palavra, terminar essa série, não é? Que foi tão importante para mim, talvez tenha sido importante para você.
Autocontrole não é suportar a vida de forma cínica e infeliz. Autocontrole significa ter todo o meu ser, todo o meu corpo, a minha alma, o meu espírito sob controle de Cristo. Autocontrole é ser governado pelo Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Nessas condições, submisso a Ele, estou seguro, porque muralhas me cercam. Isso pode fazer muito bem para você e vai proporcionar relacionamentos saudáveis e gentis. Ter domínio próprio é ser totalmente dominado por Deus. Só podemos ser dominados por Deus se a palavra dominar as nossas vidas. Por isso, meu último texto de hoje: escondi a tua palavra no meu coração. Texto que você aprendeu talvez quando você era pequeno, ou talvez você nunca tenha ouvido, não faz mal. Mas escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque é isso que no fim é isso. É isso. Não é mágica, mas é força interior gerada pelo Espírito Santo de Deus, tendo como instrumento a própria palavra de Deus. Palavra de Deus que é viva e eficaz. Eu não sei em que ponto você está, mas é importante começar. Sempre é bom começar. Conhecer e obedecer a palavra de Deus vai ajudar você a construir essa barreira que vai te ajudar no domínio próprio. A palavra de Deus na mente vai ajudar você a discernir corretamente cada dia. O verdadeiro domínio próprio mantém a pessoa nos limites, mas nunca amarrada, nunca presa. Quem não vive no domínio próprio precisa de libertação, enquanto quem está vivendo no domínio próprio vai viver a verdadeira liberdade. Então, quem é dominado por Deus experimenta a liberdade e está protegido. Não viva sem proteção. A banda vai tocar uma música e nós vamos encerrar depois da música. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para esse papel que você recebeu na entrada. Todos receberam? Se você não recebeu, levanta a mão, por favor. Algumas pessoas, o pessoal da recepção vai entregar. Isso aqui não é grande coisa assim que se você não usar, não vai acontecer nada. Mas se você usar, pode ser uma baita ferramenta. Aqui estão os 9 aspectos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós dissemos aqui que a vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá fruto. Então, pegue essa filipeta, olhe para esses 9 aspectos do fruto, veja qual deles você está com mais dificuldade. Enquanto nós estivermos ouvindo a música da banda, ore a Deus: Deus, quero trabalhar nessas áreas, 2, 3, 4 áreas que eu estou com dificuldade. Então vamos ouvir a música. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão.
Nós vamos orar. Talvez você tenha identificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez todas as áreas. E você ainda precisa crescer, trabalhar. Vergonha não é marcar as 9. Vergonha é achar que não precisa de nada. Porque se você acha que não precisa de nada, você também não precisa de Deus. E aí a vida vai lá para baixo. Nós vamos orar para que, na medida que você cresce em Jesus, o Espírito Santo então frutifique em sua vida, deixando você uma pessoa madura. Esse é o nosso desejo, esta é a razão porque nos encontramos aqui cada domingo, para deixar Deus trabalhar em nós, para que possamos crescer nele, e não só viver uma vida de gentileza, mas viver uma vida que frutifique, que seja uma referência daquilo que Deus quer fazer ainda por meio de nós. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, sabemos que ainda temos tantas coisas para crescer, para melhorar. Queremos que a nossa vida com Jesus seja essa árvore que frutifique. Que a nossa relação com Ele possa ser essa árvore que produz o fruto correto, na dependência do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, consagramos a nossa vida ao Senhor mais uma vez. Trabalha, Deus, naquela área, seja na área que é a nossa área de deficiência. Talvez nos falte amor, para outros alegria, para outros para outros estão vivendo sem paz. Outros falta paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Outros com dificuldade na mansidão. Outros sem domínio próprio. Estamos aqui todos representando cada uma dessas questões e falando para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. Desde o início falamos: Senhor, tem misericórdia de nós. Precisamos do Senhor, da ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Nos ajude, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que essa seja uma semana que você vai experimentar vitórias em algumas dessas áreas. E muito obrigado porque você veio nesta manhã. E agora que o amor de Deus, o Pai, e a graça redentora, salvadora de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um hoje e sempre. Amém e amém. Vou em paz, Deus abençoe.